Oi pessoal, aqui é o Thiago. Vamos começar agora a comentar esse livro aqui. O Brasil e seu duplo, Luiz Eduardo Soares. Mais um livro dele. Primeiro capítulo, tá? Ele vai falar sobre 2013. Vocês lembram as manifestações que começou contra o aumento de 20 centavos do preço das passagens, mas se tornaram manifestações individuais sobre problemas que os indivíduos viam, coisas que os indivíduos queriam expressar. Meu amigo Paulo Giraldelli tem a tese de que as políticas sociais do governo do PT fizeram as pessoas quererem mais, né? Então o indivíduo, ele queria expressar alguma coisa, e isso aconteceu em 2013. Não eram movimentos de direita, como depois vieram a surgir contra o governo do PT. Eram movimentos que criticavam o governo querendo mais do governo, né? Não eram contrários ao governo. Então, o Luiz, ele conta que nós tínhamos um pacto, que eu vou chamar de um pacto social-democrata, que era a ideia de que o governo atendia todos os setores da população, né? Atendia a classe média, atendia os mais pobres. Em 2013 começa a se romper esse pacto, começa a aumentar uma ideia que é antiga nossa, ele vai comentar da nossa cultura política, que é falar eles, né? A gente fala eles, né? Eles não trabalham direito, eles não ligam pra gente. Tem até a música do Michael Jackson, né? Eles não ligam pra gente. Eles, né? Eles são corruptos. Eles é um pronome difuso, porque o que são eles? Eles não têm uma definição, né? Eles são eles. É um pronome que não permite que você entenda direito sobre quem você está falando, sobre que problemas você está falando. Você não consegue atribuir responsabilidade diretamente a ninguém. E quando você fala, quando se usa, né? Nós costumamos usar essa palavra eles. Isso acaba produzindo um nós muito frágil, porque na concepção do Soares, o nós, como é que o nós vai se constituir? Você, o eu, com outros eus falando a mesma coisa. Quando nós nos referimos a eles, que são eles muito abstrato. Como a gente vai construir uma identidade para o eu, para uma identidade de nós, se nos referimos a algo abstrato? Contra o que lutamos? Contra quem lutamos para nos criarmos uma identidade, né? Tem uma outra ideia do livro que eu vou usar como apoio aqui para hoje, que é isso aqui, do Frederick Groys, Desobedecer, em que ele diz, olha, o nós se constitui não a partir de uma referência a eles, mas de uma referência a ele, né? O Luiz até fala, quando a gente vai falando eles, criticando, por exemplo, os políticos ou os ricos, né? Aqueles que têm poder, aqueles que estão numa esfera de controle separada da minha, e aí eu me vejo como impotente. Desse eles, eis que surge um ele. Eis que surge uma figura, um indivíduo heróico. Aquele que diz, olha, eu não tenho nada a ver com eles. Eu sou eu. Eu sou novo, eu trabalho diferente, eu não tenho ligação com eles, eu não participo dos esquemas deles. Surge o ele, um indivíduo heróico que vai resolver as coisas, né? Que merece nosso apoio. E aí, isso faz surgir um nós. Isso provoca o surgimento de um nós, um apoio, um corpo de apoiadores, né?
Assim, esse vai resolver, ele é bom. Ou ele não é bom, ele não. Também surgiu ele não. Quando surgiu o Bolsonaro surgiu como um... Primeiro a gente falava eles, né? Depois começou a surgir o Bolsonaro para ser o ele. E aí esse ele criou um nós de apoio, um nós de adesão e também criou um nós de rejeição. Ainda é uma desresponsabilização. Por quê? Quando você identifica no ele a responsabilidade pelo bem ou responsabilidade pelo mal, você está desresponsabilizando você mesmo, né? Quando você coloca um ele como alguém a quem você obedecer. Eu sigo o que ele fala, eu sigo o que o capitão manda, eu estou me desresponsabilizando, né? O Luiz ele concorda que em 2013 surgiu um nós, então, outro tipo de nós. Naquele momento eram eles, não tinham nós da adesão, porque não tinham ele, surgiu um nós provisório, um nós cidadão, né? Um corpo, ele diz um nós de reivindicação, né? Ele diz, olha, o Luiz fala, esse nós foi fraco, por quê? O que eu vi foram indivíduos, cada um com as suas manifestações, com seus cartazes. Faltou uma unidade, faltou criar uma voz única, né? O Luiz é daquele que acha que a esquerda tem que ter uma voz única para ser ouvida pela mídia, para ser ouvida pelos políticos, quando não precisa ser assim, né? O Luiz ele disse que surgiu um nós que se esgotou em 2013, mas ele não perdurou, porque ele não foi ouvido pela mídia, não foi ouvido pelos políticos, né? Então, o que ele diz é que faltou uma unificação, a criação de um nós permanente. Ele queria que surgisse ali um discurso de esquerda novo e unificado, né? E não precisa, né? Eu acho que aquele momento precisou de ser passarmos pelo momento de sermos indivíduos, né? Pegando agora mais o Groys, ele comenta como a gente tem atualmente uma ideia de, no século passado, a ideia dos regimes totalitários, a ideia de que existe uma máquina de poder totalizante a qual devemos obedecer, né? Devemos ser obedientes a essa máquina. Imagina não é mais uma obediência, seguir regras civilizacionais contrapostas ao desregramento dos instintos. Aquilo que você vê na criança, instintos, e ela deve se tornar obediente, né? Então, abafar os instintos e se tornar um eu guiado pela razão, um eu que dirige suas decisões, um eu que dirige seu próprio comportamento. Não se trata disso mais, mas o que se observou é uma obediência à oposição. Não era mais instinto ou razão. A obediência, a distinção agora era entre obedecer a uma razão técnica, ser um obediente de uma máquina política e econômica, ou ser desobediente, ser rebelde, né? É como um escravo, ou como o Eichmann, ele comenta o julgamento do Eichmann, que dava a logística dos caminhões que levavam os judeus para serem mortos nos fornos, né? É como se o escravo, o Eichmann, fossem cindidos. O corpo e a alma deles eram cindidos, né? O corpo e o eu deles era cindido. O eu tinha parado em algum lugar que não se sabe. O eu não existia. Não existia decisão própria, nem
responsabilização própria, né? Moralidade ligada ao eu, não tinha. O que tinha era o corpo, e um corpo que guiado pelo outro. A razão que comanda o meu corpo não é do eu, é do outro. E o Ashman, ele se dizia apenas um cumpridor de ordens, né? Então no julgamento ficou essa oposição. Ou ele não... Ele dizia que ele não tinha culpa do que ele fazia, né? Ele não fez nada de mal. Ele só assinou papéis, encaminhando caminhões de judeus para a morte. Só assinou papéis. Ele não... ele só assinou esses papéis, então ele não tem essa responsabilidade. Agora, ele, na verdade, ele não tem responsabilidade pelo mal que ele fez, mas ele disse, na verdade, ele fez o bem. Ele disse que ele fez o bem. Como é que ele fez o bem? Ele bem executou a função dele. Então, o bem está acoplado, a moralidade está ligada à técnica. Ele bem executou as funções dele. Ele fez bem aquilo, né? Ele seria culpado se ele tivesse feito mal as funções dele. Mas ele executou bem as funções dele. É assim que ele colocou no julgamento. Aí vem a Hannah Arendt, que tem um livro Eichmann em Jerusalém, que vai dizer não. A culpa dele é de ter se afastado da decisão, colocado a decisão sobre o que ele fez para outro. A culpa dele é de ter aberto mão da consciência dele, de ter aberto mão do eu dele, da capacidade dele de decidir. Essa é a culpa dele. Quando nós abrimos mão da nossa capacidade de decidir e colocamos para outro a responsabilidade, o outro é que a gente acha que tem um poder sobre as coisas, o ele, né? Colocamos no ele que decide, ele tem o poder de decidir sobre as coisas e sobre o que eu vou fazer. Eu não me responsabilizo, portanto, né? Quando a gente faz isso, a gente está sujeito a fazer monstruosidades, né? E se eu ajo assim, eu fico propício isso é propício a criar o nós da obediência, como eu tinha falado, né? O nós que faz as coisas assim, sem refletir, nós sem consciência. Um contraponto a isso, que tem a ver também com 2013 no Brasil, é a amizade. Quando você está na política do nós que existe pela obediência ou pela desobediência, quando você está nisso, fica enfraquecido o eu e o tu. O diálogo, a construção de um conhecimento, de uma crítica sobre as coisas que acontecem, né? Fica diminuído o diálogo, a crítica, em relação ao eu-tu. Fica diminuído o outro que me provoca, que me faz ter ideias novas, que me faz criticar a mim mesmo. O que eu estou fazendo? Quem é ele? Em 2013 você viu pessoas juntas, indivíduos juntos, porém expressando a sua individualidade, expressando suas opiniões particulares. E uma coisa que o Luiz reprova é que o que estava no cartaz se esgotava no olhar do outro, que comentava, tinha uma breve conversa ali e acabou. Mas não. Você pode ver isso não como um fim, mas como o estabelecimento de pequenas relações eu e tu. Pequenos momentos em que tem um manifestante do lado de outro, lado a lado, ombreados, como dizia o Paulo Freire, e cada um diferente um do outro, mas juntos. Imagina isso, 2013 como um momento de várias amizades surgindo e depois dando um nós de indivíduos diferentes. Não nós como um bloco, uma massa indiferenciada, que só se vê como seguidora ou como rejeitora de um ele, né? Mas imagina
multidão de indivíduos, né? Muitos indivíduos reunidos pela amizade. Isso gera uma esquerda plural. Isso gera um nós diversificado, plural, não com uma voz única. Então, voltando para o Luiz, ele quer comentar nossa cultura política. Como muitas vezes nós falamos, ao falarmos eles rejeitando, muitas vezes rejeitando, se deixa responsabilizando, né? Isso já enfraquece o eu moral. E aí quando surge um ele para apoio ou para ser o inimigo, aí surge nós, mas nós indiferenciados e nós obedientes ou até obedientes na rejeição. Será que não obedecemos ao Bolsonaro na rejeição em bloco dele? Uma opinião única de rejeição contra ele? Obedecendo ao que ele fala, mas pelo inverso? Agora, diferentemente disso, eu que pensa sobre o que faz, que com sua razão dirige seu próprio comportamento e que no movimento se junta a outros eus também que vão dirigir seus próprios comportamentos. Aí você vai ter uma multiplicidade de discurso para falar sobre ele. Quem é ele? Quem são eles? Né? É importante ter uma multiplicidade de discursos. É importante que existam eus em relação uns com os outros, com discursos diferentes, para que você consiga encontrar realmente quem é ele, o que ele fez e como responsabilizá-lo. Para que você consiga assumir a responsabilidade que cabe a cada um e atribuir a responsabilidade que cabe ao outro, né? Então ficamos por aqui. Valeu!